Olá, seja bem-vindo. Nessa aula nós vamos falar sobre os fluidos newtonianos e os fluidos não newtonianos. Começaremos pelos fluidos do tipo newtoniano. Considere que eu tenho aqui um fluido entre duas placas paralelas, uma superior e uma inferior. Considere também que essas placas elas são muito grandes e eu vou aplicar uma força F nessa placa superior. Observe que a força está sendo aplicada paralela à placa. Isso vai dar para a gente uma tensão cisalhante, TYX. Aqui, tridimensional, nós temos a placa bem aqui, tá? Então eu tenho essa área e a força está sendo aplicada aqui, ó, tangente à placa. Por isso que eu tenho essa tensão cisalhante, que eu chamei de TYX. Devido à aplicação da força, a placa vai se mover continuamente com uma velocidade constante, que eu chamarei de U. O fluido que está em contato com essa placa superior prende-se a ela e passa a se mover com a velocidade da placa. Já a parcela de fluido que está em contato com a placa inferior vai ficar em repouso, que é a velocidade dessa placa, por conta da condição de não escorregamento. Dessa forma, nós temos um perfil de velocidade no fluido dado por isso daqui. Quanto mais próximo estiver da placa superior, maior vai ser a velocidade, e ao se aproximar da placa inferior, vai diminuindo a velocidade até zerar aqui embaixo. Nós temos então que essa tensão cisalhante, tal YX, ela vai ser proporcional à taxa de deformação do fluido, que é igual também a du dy. O que isso aqui está mostrando para a gente? U é a velocidade, então está mostrando como a velocidade muda de acordo com o y. Quanto maior for o y, maior será a velocidade. Essa que é a ideia desse gradiente de velocidade. Acontece que a constante de proporcionalidade, que eu chamarei de μ, é a nossa viscosidade. Então, du dy, μ é o que nós chamamos de viscosidade dinâmica ou absoluta. Em termos de unidade, a viscosidade ela pode ser dada em quilograma dividido por metro vezes segundo ou pascal vezes segundos. Então, um fluido newtoniano é aquele em que a taxa de deformação é proporcional à tensão cisalhante. Se formos plotar esse gráfico aqui, nós veremos que ele vai ser uma linha reta. É uma função do primeiro grau, onde a declividade dessa reta é a viscosidade dinâmica. Vamos supor que essa viscosidade aqui seja a da água, só para exemplificar. Nós temos então que a viscosidade do ar será algo mais ou menos assim, μ do ar, uma vez que o ar é menos viscoso do que a água. Em contrapartida, o óleo ele é mais viscoso que a água, então a viscosidade do óleo seria alguma coisa dessa natureza. Perceba que quanto maior é a inclinação da reta, maior será a viscosidade do fluido. Olhando para esse desenho aqui, nós também podemos representar esse gráfico. Vamos assumir que o que está em vermelho aqui corresponde à água. E como é que seria a deformação no fluido se agora nós substituíssemos o fluido por ar? Seria uma deformação muito maior, algo dessa natureza. Por quê? A resposta está aqui no gráfico. Eu vou pegar um ponto qualquer bem aqui, ó, e eu sei que para esse ponto da água, onde eu apliquei uma tensão de cisalhamento que eu vou chamar de tal linha, eu tive essa deformação no fluido aqui, ó, bem aqui embaixo. Acontece que essa mesma tensão cisalhante, se eu colocasse o fluido sendo o ar, a deformação causada no fluido seria consideravelmente maior, seria essa aqui embaixo. Entretanto, se o fluido fosse o óleo, observe que a deformação seria menor, seria essa daqui. Então, à medida que o fluido vai ficando mais viscoso, para a mesma tensão cisalhante, eu vou tendo deformações cada vez menores. Dessa forma, se eu fosse representar aqui a deformação para o óleo, seria alguma coisa dessa natureza. Eu teria aqui uma deformação menor. Ar, água e óleo. Maior viscosidade, menor viscosidade. Muito bem, e o que seriam então os fluidos não newtonianos? Para os fluidos não newtonianos, a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação
é não linear. Os fluidos para os quais a viscosidade aparente aumenta com a taxa de deformação são chamados de dilatantes. E os fluidos em que a viscosidade aparente decresce com a taxa de deformação são chamados de pseudoplásticos. A inclinação da curva é denominada de viscosidade aparente do fluido. Para esses fluidos aqui, a relação entre tensão e deformação é dada por tensão de cisalhamento igual a K du dy elevado a N. E isso para o fluido não newtoniano, que são esses. O fluido newtoniano é isso daqui. Observe que o fluido newtoniano é um caso particular dessa situação. Se o N for maior do que 1, eu tenho os fluidos do tipo dilatantes. Então, aqui, N maior do que 1. E N menor do que 1 é o caso dos fluidos pseudoplásticos. Vejamos inicialmente os fluidos dilatantes. Aqui está um gráfico característico de um fluido dilatante e eu plotei aqui alguns pontos para a gente fazer a nossa análise. Esse primeiro ponto aqui mostra que para uma pequena tensão eu consigo uma certa taxa de deformação. Perceba que esse pedaço aqui, ó, é menor do que esse pedaço aqui. Perceba também que à medida que eu vou aumentando aqui os valores da tensão de cisalhamento, a taxa de deformação vai diminuindo cada vez mais. Enquanto aqui temos intervalos de tamanhos crescentes, aqui temos intervalos de tamanhos decrescentes. Isso quer dizer que quanto maior for a tensão de cisalhamento, maior será a resistência do fluido ao movimento. Cada vez vai ficando mais difícil de deformar esse fluido. Isso acontece porque a viscosidade aparente cresce com a tensão de cisalhamento. E como bem sabemos, a viscosidade é, por definição, a propriedade do fluido que se opõe ao movimento. Esse fenômeno aqui é percebido na praia. Se você estiver andando bem lentamente na areia da praia e considerando que a areia esteja bem encharcada, você vai ver que o seu pé ele afunda. Ora, se você anda devagar, você está gerando baixa tensão de cisalhamento. Por esse motivo, o seu pé acaba afundando na areia úmida. Agora, se você estiver correndo sobre a areia, isso vai fazer com que a tensão de cisalhamento ela seja grande. Isso vai gerar uma alta taxa de cisalhamento. Então, esse camarada aqui é grande. Consequentemente, a areia vai ficar mais firme e você não vai afundar sobre ela. Se eu aumento a tensão de cisalhamento, a viscosidade aparente do fluido aumenta, produzindo assim uma maior resistência ao movimento, por isso que nesse caso não afunda e nesse caso afunda. Um outro exemplo desse tipo de fluido não newtoniano que pode ser produzido em casa é uma mistura de amido de milho mais água. Se você enfiar lentamente a mão nessa solução, verá que sua mão afundará como se estivesse mergulhando em um fluido. Entretanto, se bater nele com um taco de beisebol, perceberá que ele se comportará como um sólido. O mesmo também pode ser verificado caso você passe correndo sobre ele. Fluidos com essas características são estudados inclusive para a criação de coletes à prova de bala. A vantagem deles em relação aos coletes tradicionais é que, por serem mais maleáveis, permitem uma mobilidade maior aos usuários, além de absorverem bem o impacto causado por projéteis. Muito bem, já os fluidos pseudoplásticos eles funcionam exatamente de forma inversa. A viscosidade deles aparente diminui com a taxa de deformação. É o que acontece em algumas tintas. Quando são submetidas a tensões cisalhantes, elas acabam ficando mais finas, menos viscosas. Outro exemplo é a polpa de papel em água, alguns polímeros e etc. Na verdade, a maioria dos fluidos não newtonianos se encaixam nessa categoria aqui. Outra forma da gente visualizar esse resultado é através do gráfico da viscosidade aparente por taxa de deformação, que é este gráfico aqui. Note que o fluido newtoniano ele tem a viscosidade constante. Já o dilatante, a viscosidade aparente aumenta com a taxa de deformação, enquanto que o pseudoplástico, a viscosidade aparente diminui com a taxa de deformação. Para finalizar, temos também um tipo de fluido bem interessante que certamente você possui aí na sua casa.
é o famoso plástico de Bingham. Acontece que alguns materiais resistem a baixas tensões de cisalhamento como se fossem sólidos, mas deformam continuamente quando a tensão de cisalhamento excede uma carga limite, passando então a se comportar como um fluido. Um exemplo disso é a pasta de dente. Você precisa exercer uma pressão mínima para que a pasta de dente comece a escoar. Até então, enquanto a tensão for menor do que este valor, ele vai se comportar como sólido e vai ficar paradinho. Só depois desse valor limite aqui é que a pasta de dente começa a escoar na forma de um fluido. O modelo para a tensão de cisalhamento, neste caso, é dado por tal de YX vai ser igual a uma tensão limítrofe, que é essa daqui, o nosso tal Y, mais μ du dy. Perceba que para du dy igual a zero, ou seja, sem deformação, eu estou nesse ponto aqui, eu preciso alcançar esse valor mínimo, tal y, conforme está mostrado aqui na nossa equação. Muito bem, finalizo dizendo que existem outros tipos de fluidos além desses aqui citados. Temos fluidos não newtonianos que a viscosidade aparente ela depende do tempo, o que dificulta muito o seu estudo. Outros que após a deformação retornam parcialmente à sua forma original quando livres da tensão que tinha sido aplicada, que é o caso dos fluidos viscoelásticos. Muitos fluidos biológicos funcionam dessa maneira e por aí vai. Mas por hora, essas eram as informações que eu precisava passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!